Nesse vídeo eu quero fazer uma sincera reflexão sobre o que é ter uma vida em equilíbrio. Eu pensei em gravar esse vídeo porque é muito comum eu conversar com pessoas que têm vontade de praticar yoga, têm curiosidade com yoga, gostaria de ter disciplina, e quando eu questiono o que essa pessoa está buscando por yoga, com o yoga, é muito comum eu ouvir: "Ah, eu estou buscando equilíbrio, estou buscando equilíbrio corpo e mente, equilíbrio emocional, equilíbrio na vida". As pessoas associam equilíbrio com várias coisas diferentes. E ouvindo tudo isso, eu comecei a refletir se de fato existe uma clareza na mente dessas pessoas sobre o que seria esse equilíbrio que ela diz estar buscando. E não estou falando mal de forma pejorativa de uma pessoa que está querendo equilíbrio com a prática do yoga, tá? É só realmente me questiono se as pessoas têm essa clareza. Então, eu vou expor aqui o que eu penso sobre esse assunto, o que eu entendo por ter uma vida equilibrada. E para você entender a minha visão, eu preciso traçar um paralelo entre o André do passado e o André do presente. E do presente, naturalmente, ele projeta algumas coisas para o futuro. Então vamos lá. Primeiro, o André do passado, ele formou-se em yoga sobre uma visão de alta performance. O que isso quer dizer na prática? Que quando eu estudei yoga, quando eu pratiquei yoga, quando eu estive inserido em um universo presencial ali de yoga, tive essa experiência, caso você não saiba, durante muitos anos, e falava-se muito em alta performance, em alto rendimento. Então, qual que era a ideia? Você praticar yoga para autossuperação, para você ter mais energia, para você ter mais capacidade, habilidade de ir além, de fazer mais. Você treinar o seu emocional para ser forte, para ser resiliente, para resistir aos tombos da vida. Você ter uma mente poderosa para realizar mais e mais. Você ser amanhã melhor do que hoje, hoje melhor do que ontem, e esse processo de melhora contínua sem fim. Então, eu conheci o yoga sobre essa ótica, tá? Não, é comum? Não sei. Você conhece, a maioria das pessoas faz assim, eu não sei, eu não faço ideia. Mas, quando eu aprendi isso, eu vivenciei isso a fundo. Eu sempre fui um cara disciplinado, sempre fui um cara obstinado. Então eu aprendi isso e eu colocava em prática. Com o passar do tempo, eu fui vendo vários efeitos colaterais do yoga na minha vida. Eu fui percebendo como que a minha visão de mundo foi mudando. E conforme eu percebi essa visão de mundo mudando, eu comecei a não gostar tanto dessa visão de alta performance. Por quê? Porque por mais que eu estivesse praticando yoga, que, né, é uma coisa que te deixa zen, que te deixa good vibes, ou pelo menos esse é o estereótipo que as pessoas têm. Por mais que eu fosse ali um praticante de yoga, que eu deveria ser esse referencial de equilíbrio, eu tinha uma vida completamente voltada para o trabalho. Era um trabalho que eu gostava, era um trabalho que me realizava, era um trabalho que tinha propósito, era uma coisa que eu realmente acreditava. Mas era o trabalho. É como se o trabalho tivesse se transformado na minha vida pessoal e tivesse se transformado nas minhas relações de amizade, enfim. E o trabalho era tudo. É isso. Eu acho que eu não tenho outra palavra para explicar. Simplesmente foi isso. Por mais que eu gostasse, indiscutivelmente, a única área da minha vida que recebia minha atenção de forma ininterrupta, constante e full time, o tempo todo, 24 horas por dia, era o trabalho. E eu comecei a me questionar um pouco sobre isso com o passar do tempo. E ao questionar isso, eu comecei a olhar mais para dentro e eu comecei a perceber efeitos que o yoga tinha gerado em mim. Então,
começou a surgir uma certa insatisfação de que tudo fosse em torno do trabalho. Só para você entender, talvez, eu não sei se isso vai fazer sentido para você que está me assistindo, mas pense que, para mim, yoga é o meu trabalho. Eu não faço nada mais. Eu sou professor de yoga. Nada mais do que isso. Não sou terapeuta, não sou reikiano, não sou ayurveda, não sou, sei lá, cristais, pedras, florais, enfim. Geralmente as pessoas dessa área de bem-estar integral, elas saem misturando mil e uma coisas. Não. Yoga é o que eu faço. Yoga é o que eu ensino, é o que eu estudo, é o que eu pratico todos os dias, é minha vida, tá? Então isso não mudou. Mas existia um processo onde o foco do yoga era ser trabalho, era ser profissão, para um giro onde o yoga passou a ser um modo de vida, um estilo de vida. Eu não sei se faz sentido falar isso para você que não tem o yoga dessa forma na sua vida, mas o que eu quero dizer? Tinha um momento onde yoga para mim era uma coisa extremamente levada a sério, com profissionalismo e etc. Hoje também é assim, mas ao invés de estar o tempo todo pensando no trabalho, no crescimento, em ser um ser humano melhor, e ser uma pessoa melhor, e amanhã melhor do que hoje, e hoje melhor que ontem, blá blá blá, blá, como se esse cara, que sou eu, fosse uma empresa em constante crescimento, eu parei de pensar desse jeito, em processos e etc. Tipo, parei de pensar nisso como uma coisa e passei a pensar como um ser humano. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, tá? Se ficar muito confuso, botem nos comentários a sua opinião. Vai ser bem-vinda. Então, quando eu digo que eu passei a olhar por isso com um pouco mais de humanidade, é que eu comecei a perceber que não era exatamente sobre performance, não era exatamente sobre números, mas era sobre estar de fato me tornando um ser humano melhor, na minha humanidade e não nos números, tá? Isso é muito diferente. Mais tarde, muito mais tarde, eu fui conseguir entender isso como um desenvolvimento da minha vida espiritual, ok? Eu não vou entrar a fundo nisso, porque eu já falei sobre isso em um outro vídeo. Mas eu percebi isso, que eu tinha me desenvolvido de uma forma espiritual. Eu era um ser humano melhor porque eu tinha crenças e valores que me tornavam uma pessoa que pensa mais no bem-estar, não só no meu, mas também no coletivo. E quando eu notei isso, aquela ideia de alta performance passou a não fazer sentido. Aquela ideia de que tudo é trabalho não fazia sentido. Falei, cara, tem alguma coisa muito errada. E aí eu peguei e comecei a enxergar a coisa sobre uma outra ótica. Talvez uma ótica comum, que você já tenha passado por isso também. Eu comecei a dividir físico, emocional, mental e não era assim que eu chamava na época, mas vamos colocar espiritual. Quatro partes da nossa vida. O físico é a sua saúde, você tem que cuidar do seu qualidade do seu sono, da sua alimentação, fazer uma atividade física. O emocional é a sua relação com as outras pessoas, família, cônjuge, relacionamento afetivo, amigos, vida social. Esse emocional é a área da vida que te mantém motivado. O mental seria trabalho, aprendizado, conhecimento, estudo, finanças, e tudo isso está associado com a sua habilidade e capacidade de planejar. E o espiritual estaria intimamente associado com a sua felicidade, com a sua sabedoria, o conhecimento no sentido de sabedoria, de você entender a vida como ela funciona, você entender a coisa além da vida mundana, vamos dizer assim. E nesse conhecimento espiritual, nessa área espiritual, estaria a meditação, o estudo espiritual, uma religião, se você tiver, e coisas nesse sentido. E quando eu comecei a dividir a minha vida nessas áreas, as coisas fizeram muito mais sentido, tá? Então as coisas começaram a ficar muito mais claras e eu sabia muito melhor o que fazer e quando fazer. Eu comecei a não resumir a minha vida a trabalho. E essa visão foi muito positiva. Inclusive, eu gravei um curso sobre isso,
se eu não me engano. Agora eu não me lembro, de verdade. Eu não me lembro, não estou divulgando nada, não vai ter link aqui sobre isso, mas eu não me lembro se eu fiz um curso especificamente somente disso, ou se isso era parte da comunidade Sattva, tá? Mas enfim, eu ensinei isso para os alunos e todo mundo que travou contato com isso gostou muito, fez muito sentido. E de fato, é um conceito que te torna mais consciente das áreas da sua vida e te ajuda a cuidar de todas elas de uma forma mais leve, tá? Te ajuda a perceber o erro que eu cometi ano passado, que era, opa, eu estou resumindo minha vida ao trabalho. Então essa divisão de 4 partes, ela é muito boa para você enxergar o que você está deixando de lado. E ter essa consciência é o primeiro passo para que você seja capaz de mudar essa realidade, tá? E isso é o primeiro passo para você ir em direção a uma vida mais equilibrada. Porém, depois de um tempo, eu comecei a estudar mais e mais sobre esse assunto, ler mais e mais sobre esse assunto, e eu comecei a ter uma outra inquietação, que é a inquietação de que dividir em áreas é bom porque tira a sua lupa do trabalho e faz você enxergar o resto da sua vida. Mas tem um ponto negativo nessa divisão, que é, ao enxergar essas áreas e ao perceber tudo que você precisa dar conta, você faz uma matemática rápida e básica e você percebe que não vai dar conta, não vai dar tempo, não é viável, não é possível você cuidar de todas essas áreas com a maestria que você gostaria. E ao enxergar isso, é um pouco desesperador. Parece que falta uma luz no fim do túnel. E essa inquietação me fez fazer um segundo movimento em direção a essa busca do equilíbrio na vida. Esse segundo movimento me leva a quê? Me leva a buscar fazer menos coisas. Como assim? Vou te dar um exemplo prático que eu estou vivenciando agora. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de atividade física e de esportes. Eu já fiz anos de musculação, eu já fiz calistenia, que é basicamente a musculação natural, vamos dizer assim, né? Sem pesos externos, mas com peso corporal. O próprio yoga já foi para mim um desafio físico muito grande. Hoje em dia não é mais, é outra coisa que eu vejo. Eu já lutei jiu-jitsu, eu já participei de competições de basquete, ganhei medalha no campeonato de enterradas, cara, e outras coisas aí. Enfim, já competi no basquete, eu já fiz crossfit, eu já treinei corrida para valer, eu tinha até vontade de correr uma maratona, na verdade uma meia maratona, ainda tenho, só não estou com disposição, mas tenho essa vontade. Então eu já fiz treinos de corrida de 15 quilômetros, já fiz prova de corrida de 10 quilômetros, já corri bastante. E mais um punhado de outras coisas. Já joguei vôlei de areia, enfim, já fiz um punhado de coisas. Eu gosto de esporte. E acho que até o yoga me dá uma consciência corporal que me dá uma certa facilidade para ter um bom rendimento nos esportes quando eu tento fazer alguma coisa. Enfim, eu gosto, tá? Eu quero deixar isso claro, eu gosto, eu não sou contra. Mas eu parei, olhei as áreas da minha vida, olhei o que eu estava fazendo, pensei nos meus objetivos e percebi que, cara, não dá tempo. Não é possível. Não é possível fazer tudo que eu quero, entendeu? Não tem como fazer todos esses esportes. Minha guitarra tá aqui, aqui. Enfim, aqui. Difícil apontar, esse negócio fica espelhado. Mas minha guitarra tá ali. Há quanto tempo eu não toco minha guitarra? Isso tá me incomodando, eu quero tocar. Mas e aí, como é que eu vou tocar guitarra, fazer todos os esportes, cuidar da saúde, do bem-estar, ser um pai presente? Cara, você pira. Se você ficar pegado com a ideia de dar conta de tudo, você vai ficar maluco, tá? É muito complicado. Então, diante disso, eu comecei a fazer um movimento de fazer menos coisas. Nesse movimento, eu naturalmente parei, refleti, pensei muito e eu voltei mais para o yoga. Por quê? Porque quando eu pratico yoga, eu consigo cuidar de uma forma integral da minha saúde.
Se eu pratico pranayama, são as técnicas respiratórias, eu estou cuidando do meu bem-estar emocional, eu estou gerenciando o estresse, eu estou reduzindo a minha ansiedade, que sim, ela existe, eu estou mantendo a minha mente mais calma, eu estou conseguindo ser um pai melhor, eu estou conseguindo ser um marido melhor, porque eu consigo ponderar melhor o que eu falo, como eu falo, quando eu falo. Então, me torna um ser humano melhor. Quando eu paro 20 minutos para fazer asana, fazer técnica corporal, aqui, neste EVA, tem um EVA ali atrás, não apareceu, mas enfim, se você já fez uma prática minha aqui, tem inclusive aulas práticas aqui no canal, você já viu esse cenário, aqui atrás está o EVA. Então, se eu paro e vou lhe praticar, eu não pego o trânsito, eu não preciso de estacionamento, eu não preciso esquentar a cabeça com N questões, eu simplesmente consigo 20 minutos do meu tempo e falo, calma, eu vou ali movimentar o meu corpo, porque é importante para a minha saúde. E vou lá e faço. Eu posso fazer um treino muito intenso, eu posso fazer um alongamento mais prazeroso, mais gostosinho. Se eu estiver doente, eu consigo fazer prática mesmo doente, é só fazer ela mais leve. Se eu estiver meio preguiçoso, eu faço uma prática mais forte para afastar essa preguiça. Enfim, eu consigo fazer algo que cabe no dia que eu tô, no jeito que eu tô. E a coisa entra como uma luva. Eu consigo parar antes de dormir, sentar nesse mesmo EVA, nesse mesmo tapetinho, fazer uma meditação. Desacelerar a cabeça, desacelerar a mente e dormir bem. Botar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, sem chegar lá na cama e ficar com a cabeça turbilhonando com 1 milhão de pensamentos. Então, as coisas se encaixam de forma leve, de forma tranquila, de forma fácil. Eu consigo tudo isso só fazendo minha prática de yoga diária. É 1 hora, às vezes até um pouco mais, tá? Em média eu pratico 1 hora e meia por dia. Você não precisa fazer isso para ter resultado com yoga, mas é o que eu faço. Eu tô nessa há muito tempo. E em média eu pratico isso e pensa, 1 hora, há um tempo atrás, é o tempo que eu gastava para sair da minha casa e ir até uma praça aqui perto, fazer um treino de calistenia e voltar. Isso era bom apenas para o meu corpo. E olha lá, meu corpo começou a ficar travado, comecei a ficar encurtado, começou a ficar com dor, comecei a ficar um pouco mais tenso. Tinha umas câimbras aleatórias que não fazia sentido e por aí vai. Então, perceba que, de novo, não estou falando mal da calistenia, eu gosto. Só que todas essas modalidades, todos esses esportes, quando eu pego eles e utilizo eles de forma isolada, eles não conseguem gerar o bem-estar integral que eu consigo com a prática do yoga. E por que eu entrei nessa conversa toda? Pela busca do equilíbrio. Eu preciso cuidar do meu corpo, da emoção, da minha mente de forma fácil, é um termo meio mentiroso, eu diria, né? Não é fácil ser disciplinado e praticar yoga todo dia, não é fácil. Mas é fácil porque é só uma coisa para fazer, é só uma coisa para me preocupar, é só uma coisa para eu encaixar na minha rotina e me gerar um bem-estar muito grande em todas as áreas da minha vida, entende? E quando eu consigo otimizar a minha saúde, o meu bem-estar físico, emocional e mental com uma única coisa, fica mais simples, sim, organizar minha rotina para que eu consiga ter uma vida espiritual, fazendo a minha oração diária. Fica mais fácil eu ter um tempo com meu filho sem estar preocupado com outras coisas. Fica mais fácil eu ter um tempo com a minha esposa. Fica mais fácil de eu cuidar de coisas da casa que precisam ser cuidadas, que precisam de manutenção. Enfim, é mais viável, fica mais fácil eu trabalhar. Eu tenho mais tempo disponível para trabalhar, porque eu não fui sair de casa para ir na academia, para ir na praça, para ir fazer um esporte, etc. Então, eu consigo otimizar o tempo que eu tenho para dedicar às outras áreas da minha vida, porque eu concentrei a coisa de um jeito mais simples ali na prática de yoga. E a prática de yoga me permite, me promove esse bem-estar integral em todas as áreas da minha vida. Então, divaguei pra caramba, filosofei pra caramba, mas falei de verdade o que eu penso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu fiz esse movimento de fazer menos coisas, no caso eu voltei para fazer muita prática de yoga e botar isso no centro da minha rotina, para que me libere tempo para ter
para eu ter tempo disponível de fazer outras coisas. Ao fazer isso, eu consigo... como eu posso dizer? Tá difícil organizar as ideias hoje. Eu tô realmente batendo papo aqui, tá? Eu tava com uma inquietação, eu liguei a câmera e comecei a falar com você. Então, isso me faz com que eu consiga, melhor, dia após dia, buscar uma vida equilibrada. Por quê? Vamos lá, vamos tentar fechar a ideia do que é uma vida equilibrada para a coisa fazer sentido e não ser só filosofia barata para você. Equilíbrio não é substantivo, equilíbrio é verbo. Então tu não deve estar buscando equilíbrio, equilibrado estou, a vida está resolvida. Não, isso nunca vai acontecer. Equilibrar é um verbo. Você tem que estar todos os dias buscando equilibrar as coisas na sua vida. Se você ficar uma semana distante de casa, seu filho vai sentir sua falta, sua esposa vai sentir sua falta. Tu vai ter que compensar eles de alguma forma. E se você compensar eles excessivamente, o seu trabalho não vai te perdoar também. Tu vai começar a ficar distante. Se tu é CLT, tu pode ser demitido. Se você se entrega demais, o trabalho te reconhece, pode ser promovido, mas aí a família fica no prejuízo, aí tu vai cuidar da família, aí a saúde fica no prejuízo, aí tu vai cuidar da saúde. Então, tu tem que estar o tempo todo equilibrando esses pratinhos todos, tá? Tu não pense que você vai alcançar equilíbrio e pronto, agora eu tô de boa aqui. Não, isso não vai acontecer. Equilibrar é uma busca constante que você vai ter na sua vida. É um desafio diário. Foi por isso que eu voltei para a ideia da prática do yoga no centro da minha rotina, porque eu consigo ter tempo para equilibrar as outras coisas. Ainda mais no momento em que eu tenho um filho pequeno em casa. Quantas pessoas eu já ouvi dizerem que abandonaram tantas atividades da rotina porque teve um filho, é o primeiro filho, fica meio desorganizada a rotina, etc. Eu fiquei um mês com a rotina bagunçada e eu consegui voltar a fazer minha prática. Não estou fazendo outras coisas, mas, cara, eu tô bem, eu tô saudável, ok? Eu tô com disposição, tô com energia. Eu não sinto dor de carregar meu filho no colo, de sentar no chão para dar banho nele na banheira. Isso não tem preço. Os malabarismos que a gente tem que fazer para acompanhar um moleque de 10 meses não tem preço. Você fazer isso de um jeito fácil, tranquilo, cara, para mim isso é equilíbrio, tá? Para mim isso mostra que eu tô conseguindo equilibrar os pratinhos. Até agora. Amanhã é um novo desafio. Então tenha isso em mente. Equilíbrio não é substantivo, é verbo, é uma busca constante. Para isso você vai ter sim que estar constantemente organizando o seu dia a dia, a sua rotina. Segundo ponto, para a gente amarrar as ideias desse bate-papo. Esqueça a cultura da alta performance. Esqueça a ideia de ser amanhã melhor do que hoje, hoje melhor do que ontem. Ou pelo menos esqueça essa ideia do ponto de vista numeral, do ponto de vista de você ser algo que dá cada vez mais resultado. Isso é tão business para mim, sabe? Cara, não é isso. Você pode sim querer amanhã ser melhor do que hoje e hoje melhor do que ontem, mas seja um ser humano melhor. Ser um ser humano melhor envolve ser imperfeito, envolve erros, envolve coisas incertas e subjetivas. Mas buscar estar sempre fazendo o bem para você e para o mundo que te cerca. Ok, desse ponto de vista você deve estar buscando essa melhora contínua. Mas não pense tanto em alta performance. Pense muito mais, eu acho que é um caminho muito mais saudável para o seu corpo e para a sua mente, você pensar muito mais em ser melhor em termos de espiritualidade e em termos de fazer menos coisas, mais bem feitas. Foi isso que eu fiz quando eu abandonei algumas atividades, pelo menos por enquanto, pode ser que eu volte, mas quando eu abandonei algumas coisas da minha vida, foi para eu poder fazer menos, porém fazer melhor, fazer mais bem feito. Tá aqui presente, tá cuidando do meu filho, tá praticando, não tá estressado, não está me privando das coisas e ficando puto com isso, estressado com isso, descontando na esposa, descontando no filho. Não, isso não está acontecendo. Então, graças ao yoga, eu tenho certeza, não tenho dúvidas disso. Então eu estou fazendo menos coisas para fazer mais bem feito. Busque esse caminho. Eu acho que ele é excelente para você encontrar equilíbrio na sua vida. Faz uma coisinha para cuidar da sua saúde.
Faz um negocinho para cuidar do seu bem-estar emocional. Faz uma coisinha para cuidar da sua mente. Foca em um projeto de cada vez no seu trabalho. Seja você CLT ou profissional liberal, autônomo, tá? Eu acho que esses 2 pontos resumem bem o que eu queria te passar nessa live. Resumem bem toda a filosofada anterior. Busque equilíbrio de forma constante. Busque equilibrar a sua vida de forma constante. E reflita, como que eu posso fazer menos, porém mais bem feito, tá? Se você acreditar que para você o caminho também deve ser através do yoga, como é para mim, aí sim você pode dar uma olhada aqui no link deste vídeo, vai ter o link para você conhecer a comunidade Sato. Pode ser que faça sentido para você. Se fizer, você será muito bem-vindo. Mas espero que essa filosofada, todo esse bate-papo tenha feito sentido para você, para enxergar de fato o que é uma vida com equilíbrio. Acho que eu te dei uma visão geral da minha jornada e espero que tenha abrido uma luz aí na sua mente para que você tenha um dia a dia, uma rotina mais equilibrada, mais saudável, com mais bem-estar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para você não perder próximos vídeos e pode deixar sua opinião aqui embaixo. Bota aqui nos comentários, eu sempre leio todos. Se eu te achar meio rude, eu não vou te responder. Mas é isso, eu gosto de ver o que vocês pensam sobre. E principalmente, eu gosto de ver se eu não divaguei demais, se eu não filosofei demais e as coisas não fizeram sentido nenhum. Então eu vou ficar feliz de saber que tudo que eu disse aqui você entendeu e abriu uma luz aí na sua mente. Tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo.